Bem-vindos de volta à nossa exploração. É ótimo ter a companhia de todos novamente. A gente continua aqui acompanhando as experiências do André Luiz no mundo espiritual, né? Seguindo o livro Nosso Lar. Isso aí, uma jornada e tanto. Com certeza. No nosso último encontro, a gente viu a chegada dele, né? Aquele resgate das zonas inferiores que a obra descreve como lugares bem difíceis e as primeiras impressões dele da colônia. Foi um impacto grande para ele. Pois é. E para quem está chegando agora, ou talvez perdeu esse comecinho, olha, vale a pena dar uma olhada no episódio anterior, sabe? Para ter o contexto completo do que a gente está conversando aqui. Ajuda a entender melhor o processo todo, né? Exato. Bom, hoje o nosso foco está nos capítulos 4, 5 e 6. São eles, o médico espiritual, recebendo assistência e precioso aviso. O André está lá, se recuperando fisicamente em nosso lar, mas fica claro que a cura mesmo, a espiritual, essa está só começando. É o início de outra fase, né? A cura interna. Isso! Vamos então mergulhar nesses capítulos. No capítulo 4, o médico espiritual, o André começa a se sentir melhor fisicamente. Parece que a paz do lugar, a luz, ajuda bastante. Sim, o ambiente influencia muito. Mas por dentro, a coisa pega. A saudade da família na Terra, aquela incerteza toda sobre o que está acontecendo. Aí ele recebe a visita de um médico espiritual. O que essa visita traz de novo para ele? Essa visita é um ponto-chave, sabe? O médico não fica só no superficial, na melhora física. Ele vai direto na raiz do problema que levou o André à morte, aquela oclusão intestinal. Certo. E a revelação é, assim, impactante. Essa doença, ela tinha causas espirituais, bem profundas. O fascinante é essa conexão que o livro faz, né? Entre o que a gente pensa, sente, como a gente age aqui na Terra e as consequências disso lá no corpo espiritual, ou perispírito. Então quer dizer que não é uma punição que vem de fora, mas algo que ele mesmo causou, uma lei de causa e efeito, talvez. Exatamente isso, causa e efeito puro. O médico até detalha o diagnóstico espiritual, os problemas no intestino, ligados a elementos de câncer, e a origem disso, olha só, leviandades lá da juventude relacionadas à sífilis que ele não levou a sério do ponto de vista moral. Nossa, pesado isso. E tem mais, o temperamento dele, sabe? Explosivo, cheio de raiva. Isso criava vibrações ruins, que pioravam tudo, tanto no perispírito quanto no físico. E ainda os excessos, né? Comida, bebida, um descaso geral com o corpo, que ali eles veem como um presente divino que a gente precisa cuidar. Fígado, rins, tudo foi afetado. É uma visão bem ampla de saúde, né? Liga tudo. Corpo, mente, espírito, ações. E como é que o André reage a esse banho de água fria? O primeiro impacto é choque. Desespero total. Ele sente uma vergonha imensa, uma angústia que... Nossa! E o curioso do segundo livro é a forma como o médico fala. Como assim? É com bondade, com compaixão. E isso, para ele, dói mais do que se fosse uma acusação dura. Talvez ele esperasse um julgamento, né? Mas essa abordagem mais paternalista, quase tratando ele como alguém que errou por não saber direito, mexe direto com o orgulho ferido dele. Entendi. E imagino que aí entra o Clarencio para dar um suporte, né? O benfeitor dele. Exatamente. Clarencio aparece nesse momento de crise, ele consola, mas também é firme. Diz pro André, olha, você não tá sozinho nisso. Muita gente chega aqui assim, colhendo o que plantou. Uhum. E aí vem uma ideia fundamental que Clarencio traz. Usar o remorso de forma construtiva. Se arrepender é o primeiro passo, ok. Mas não pode ficar só naquilo, se afundando na culpa. Tem que transformar isso em força para mudar. Faz todo sentido. A culpa paralisante não ajuda em nada. Nada, a aflição por si só não reconstrói. Isso faz a gente pensar em como a gente lida com os nossos erros, né? E tem uma outra coisa importante que Clarencio revela. As preces, a intercessão das pessoas que amavam o André na prerra. Isso foi crucial para ele ser encontrado e resgatado. O poder do afeto, da conexão. Isso mesmo. O amor ajudando, conectando os planos. Uma perspectiva muito forte sobre o remorso e o amor. Bom, avançando um pouco, capítulo 5, recebendo assistência. O André conhece outra pessoa importante, né?
Sim, ele conhece o Lísias. O livro apresenta ele como um visitador dos serviços de saúde. Tipo um enfermeiro espiritual, um terapeuta assistente, sabe? Que foi designado para acompanhar o André no tratamento. Entendi, um apoio mais próximo ali no dia a dia. Exato. E o Lísias já chega dando uma noção da dimensão do lugar. Só naquele pavilhão onde o André tá, tem mais de 1000 outros espíritos se recuperando. Cada um com sua história, suas necessidades. 1000 pessoas só ali, e o Lísias traz mais informações sobre essa questão do perispírito ser um reflexo das nossas ações, é isso? Traz sim, e de forma bem visual. Ele descreve casos que ilustram essa lei de causa e efeito. Por exemplo, espíritos que usaram mal a visão na Terra podem chegar com problemas nos olhos até sem as órbitas. Ligados à sexualidade, por exemplo, muitas vezes chega em estados de desequilíbrio mental profundo, tudo refletindo a desarmonia interna. É uma imagem forte mesmo. Sugere que o corpo espiritual vai mostrando as marcas do que a gente fez, pensou, sentiu. Exatamente. O perispírito como um campo sensível que registra e manifesta as consequências da nossa conduta. Lísias deixa bem claro, nosso lar não é um lugar de anjos, é um hospital-escola, um lugar de muito trabalho, de reajuste, para quem de alguma forma falhou na Terra. Entendi. Um lugar de recuperação e aprendizado. Isso. Ele até liga isso com a passagem do Evangelho, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ele sugere que muitas almas acabam nas zonas inferiores porque ignoraram os chamados da consciência, da espiritualidade, enquanto estavam na Terra. Ficaram muito presas às ilusões daqui. Além de explicar, o Lísias também ajuda diretamente na recuperação do André, né? Com passes, essas coisas. Sim, ele aplica passes magnéticos, que são descritos como transmissões de energia boa, fluidos benéficos, mas olha só o ponto importante. Ao fazer isso, Lísias dá um toque fundamental. Qual? Ele diz que essa ajuda externa, os passes, os banhos, a alimentação diferente, tudo isso alivia, fortalece, mas não tira a causa principal dos problemas do André. Ah, entendi. A causa continua lá. Continua. Lísias chama de germes de perversão da saúde divina, que foram adquiridos pelo descuido moral, pelos excessos, por aquela busca exagerada pelo prazer só para si mesmo. Ou seja, a cura definitiva não vem de fora para dentro. Esse é o ponto central. A cura real, profunda, só vai acontecer quando o próprio André mudar por dentro. Mudar os pensamentos, os sentimentos. Lísias até fala que a vida na Terra, na carne, é uma bênção de oportunidade para essa cura radical acontecer. Se a pessoa ficar atenta aos seus deveres morais. A responsabilidade pela cura é dele, intransferível. Imagino que isso mexa muito com o André. O livro fala que ele chora nesse momento. Chora sim. Fica muito tocado, sabe? Por entender que, apesar de tudo, a bondade divina não o abandonou. E pela profundidade da lição. Aí o Lísias o acolhe, explica que o choro, quando não é de revolta, limpa, purifica e termina valorizando o corpo físico, comparando as células a vasos sagrados que a gente recebe para trabalhar nossa reforma íntima aqui. Lições bem profundas mesmo. E aí a gente chega no capítulo 6, Precioso Aviso. Parece que o André, mesmo melhorando fisicamente, tem uma recaída emocional, é isso? É bem isso. Ele se sente mais forte fisicamente, mas aí mergulha na autopiedade. Começa a se lamentar sem parar, a separação da família, questiona o sentido da vida, que para ele parece só sofrimento, se vê como um coitado, uma vítima, uma vibe bem negativa. Puxa vida. E é nesse exato momento que Clarencio volta e traz o tal precioso aviso. Ele confronta o André, de forma direta, mas calma. E a primeira pergunta é: você quer mesmo a cura espiritual? Forte essa pergunta. Demais. Porque, segundo Clarencio, um passo essencial para essa cura é parar de ficar falando só de si mesmo, só da própria dor o tempo todo. Então, ficar se lamentando atrapalha a cura. Atrapalha e muito. Clarencio diz que isso é sintoma de doença mental, uma fixação que dificulta o tratamento.
Na verdade, ele está ajudando o André a dar um novo significado para tudo aquilo. Não é só sofrer, é ver a situação como chance de trabalhar por dentro, de crescer. A chave é disciplina, mental e verbal. Que tipo de disciplina ele sugere? Ele é bem claro, precisa criar pensamentos novos, melhores. Controlar o que fala para não ficar remoendo mágoa, dor e abrir o coração para Deus, para a vontade superior. Ele alerta, achar que esse esforço é um peso insuportável é cegueira da alma. Ficar falando da própria dor só prende mais ainda ao passado, às lembranças ruins, impede de ir para frente. Ele usa alguma comparação para ajudar a entender? Usa uma ótima, compara com a vida aqui na Terra. Aqui a gente não se esforça, trabalha, busca recurso para progredir materialmente? Sim, claro. Então, no plano espiritual é parecido. A gente busca progresso, aquisição espiritual. Como? Com trabalho no bem. Nessa visão, a dor não é só castigo, é oportunidade de enriquecer a alma. A luta não é desgraça, é o caminho para se realizar espiritualmente. E aí ele diferencia. A alma fraca reclama do serviço, a alma forte abraça o serviço como algo sagrado, um jeito de melhorar. E a saudade da família, que pega tanto para o André, como Clarencio aborda isso? Ele reconhece que o sentimento é legítimo. Saudade é natural, mas ele avisa. Chorar desesperado, ficar se lamentando sem parar, não constrói nada de bom. Nem para o André, nem para a família que ficou na Terra. Para ele poder ajudar a família um dia, ele precisa primeiro se fortalecer. Ter bom ânimo, coragem. A ajuda de verdade vem da força, não da fraqueza. Faz sentido. E como o André recebe esse aviso, que foi bem direto, né? Depois dessa firmeza toda, Clarencio muda o tom, pergunta com gentileza como ele está se sentindo. E a resposta do André é um marco. Ele fica envergonhado da fraqueza de antes, mas dá para ver que as palavras mexeram com ele. Ele responde que está melhor e, o mais importante, mais disposto a compreender os desígnios do Senhor. Ah, então ali acontece uma virada de chave para ele. Uma virada clara. O começo de uma mudança real na cabeça e no coração dele. Analisando esses 3 capítulos juntos, fica muito claro, né? O foco na responsabilidade de cada um. Totalmente. É o fio que liga tudo. O sofrimento do André não é mostrado como um castigo que veio de fora, sabe? É consequência direta das escolhas dele, do descaso dele com a própria vida moral e mental, aquilo que chamaram de suicídio inconsciente. Uhum. E por isso mesmo, a cura de verdade também depende dele, da transformação interna dele. A ajuda de fora é importante, claro, até essencial, mas mudar os pensamentos, aceitar o trabalho como caminho, ser humilde, se esforçar para viver de acordo com as leis espirituais, isso ninguém pode fazer por ele. A gente percebe também que o mundo espiritual ali não é um paraíso de braços cruzados, né? Pelo contrário, é um lugar de muita atividade, bem organizado. Tem processos claros de tratamento, de aprendizado e principalmente de trabalho. Não é um lugar para ficar parado, é para se reeducar e servir. É assim que se progride lá. E o papel do Clarencio fica cada vez mais evidente como um mentor mesmo, né? Essencial para a jornada do André. Fundamental. Ele dá o amparo, sim, mas ele vai além da ajuda material ou de energia. O principal que ele oferece é a orientação. Clara, firme. Ele confronta o André com as sombras dele, não para humilhar, mas para despertar. Ele empurra o André para fora da autopiedade, para encarar a realidade espiritual de frente, com coragem, aceitando as regras do jogo, digamos assim, e a ideia de serviço, de trabalho como ferramenta de cura e evolução começa a ficar muito forte com o que ele diz. E assim, a gente fecha essa análise dos capítulos 4, 5 e 6 de Nosso Lar. Vimos o André recebendo um diagnóstico espiritual bem profundo, entendendo melhor a ajuda que está recebendo e, por fim, aquele aviso crucial sobre a necessidade de disciplina mental, de mudar a atitude para se recuperar de verdade. Lições bem densas, né? Sobre responsabilidade, essa ligação corpo-espírito e como é a jornada de reajuste depois da morte. Muito densas. E preparatórias, né? Exato.
E se essa nossa conversa aqui despertou interesse e alguém perdeu o início quando falamos da chegada do André dos primeiros capítulos, fica de novo o convite. Dá uma conferida lá. Ter o contexto completo ajuda muito a entender essa história toda, que é fascinante. Com certeza. Esses capítulos que a gente viu hoje, eles preparam muito o terreno, marcam essa transição do André, né, de ser só um paciente sofrendo para alguém que começa a entender que precisa ser ativo na própria recuperação e mais para frente, no trabalho lá na colônia, o foco muda do alívio imediato para entender o porquê das dificuldades. Agradecemos demais a companhia de todo mundo nesta análise. Se você curtiu e quer continuar com a gente nos próximos capítulos dessa história do André Luiz, considere se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, isso ajuda bastante a gente. E fique ligado, viu? A jornada em nosso lar está só começando a revelar seus segredos. É verdade. E para a gente pensar um pouco como reflexão final, que tal a gente se perguntar como será que as nossas escolhas de hoje, os pensamentos que a gente alimenta, as palavras que a gente diz ou guarda, como será que tudo isso está moldando a nossa realidade espiritual? Talvez com ecos que vão muito além do que a gente imagina agora. Fica aí a provocação para a gente pensar no nosso dia a dia. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Continuem explorando.